Pronto. Já está gravando. Vou projetar minha tela para vocês. Beleza, então, pessoal. A dinâmica da aula vai ser a mesma, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat, que eu vou ver aqui do lado, no outro computador. Ou pode mandar, ou pode abrir também o áudio, né, e falar as dúvidas que vocês tiverem aí. Interessante que vocês participem, né, para tentar tirar o máximo possível de dúvidas, né? Na última aula, a gente parou aqui nessa parte. Todo mundo está enxergando a minha tela certinho? Hein, pessoal? Não? Acho que travou. A internet hoje acho que não está ajudando. Espera aí, deixa eu desconectar aqui e conectar de novo. Acho que agora foi, né? Pelo que eu estou acompanhando no outro computador aqui, acho que deu certo, né? Ah, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Na última aula, nós paramos nessa parte aqui, né? Sobre a massa unitária solta e compactada, né? Então, eu expliquei como que é feito esse ensaio, e aí a gente parou aqui na parte dos conceitos relativos ao peneiramento, que é o da aula de hoje. Então, a gente já tinha visto que para a gente considerar que o material ele é passante na peneira, né? Peneiras são esses equipamentos aqui, né, que eu mostrei na aula passada. Ele é composto de um caixilho, que é essa parte metálica aqui lateral, né, circular, e aí dentro ela tem uma malha com uma determinada abertura, né. Então, existe vários tipos, vários tamanhos de peneira aí, né, para diferentes granulometrias, né, ou diferentes aberturas aí de malha, né. Então, para considerar o material passante, ele tem que ficar 15% da massa retida na peneira especificada, ou seja, se eu estou utilizando a peneira número 4, se 15% do meu material ficar retido na peneira e os 85% restante passar, significa que esse meu material ele é passante nessa respectiva peneira, né? Então, é um material que passa na peneira de 4,8. Agora, a situação inversa eu vou chamar esse material de material retido. Ou seja, se 15% da massa do meu material passar e 85% ficar retido, eu vou chamar esse material de material retido na peneira que eu especifiquei, né? A peneira que eu estou utilizando. Tranquilo? E é esse equipamento aqui que a gente utiliza para fazer o peneiramento mecânico do nosso ensaio, né? Então, a gente vai colocar aqui uma sequência de peneiras, da maior para menor, e na parte de baixo aqui a gente vai colocar um fundo, vai colocar o material a ser peneirado aqui dentro, colocar uma tampa, travar o conjunto no equipamento, né, de peneiramento mecânico, e esse agitador ele vai promover a movimentação ali das peneiras,
fazendo com que esse material ele vai passando ou ficando retido entre as malhas da peneira. Daqui a pouco eu vou explicar melhor quando a gente for falar de peneiramento. Então, o resultado desse ensaio que eu vou falar para vocês, né, que é a granulometria, dele vai sair uma tabela, né, com alguns resultados, e vai ser gerado também essa curva granulométrica. Essa curva granulométrica, ela relaciona a porcentagem de material que passou nas peneiras, mais especificamente a porcentagem retida acumulada, que vocês vão entender daqui a pouco, a porcentagem retida acumulada que passou nas peneiras, ou melhor, que ficou retido nas peneiras, né? Nesse caso aqui é passante, né, melhor dizendo. A porcentagem passante nas peneiras e o diâmetro dos grãos, que é equivalente à abertura de malha das peneiras. Então, são esses dois eixos, né? O eixo X tem o diâmetro dos grãos e o eixo Y tem a porcentagem passante nas peneiras. Esse gráfico é um gráfico semi-logarítmico, que a gente chama. Então, ele tem, nessa escala aqui, ó, ele está em escala logarítmica, e esse aqui ele está em escala decimal. Então, notem aqui, ó, que ele vai mostrar para toda a faixa granulométrica, né, ou para todos os tamanhos, né, de abertura de malha ali da peneira, ele mostra o quanto de material, nessa foto aqui, nesse exemplo aqui, está mostrando a porcentagem passante. Quanto de material que passou em cada um dessas aberturas de malha, né? E com isso a gente consegue classificar o material de acordo com a curva que ele vai apresentar, né? Então, se ele apresentar essa primeira curva aqui mais escura, em azul, eu vou dizer que esse material ele é contínuo, bem graduado, ou seja, ele apresenta praticamente todos os tamanhos de partículas, né? Ou todas as partículas têm um representante aqui nessa faixa granulométrica. Então, essa curva ela vai ser bem suave, né? Se esse material ele apresentar uma quebra na curva, ou seja, faltar uma parte aqui do material, um representante para essa faixa granulométrica, eu vou dizer que esse material ele é descontínuo. Então, notem ali, ó, que ele começa da partícula menor, vem aumentando o tamanho e, de repente, não tem os representantes nesses tamanhos de partícula. Então, quando ele apresentar esse comportamento, a gente chama de descontínuo. No caso do descontínuo, ele vai favorecer a resistência mecânica, porque esses espaços que tem vazio aqui, ele é preenchido por essas partículas menores. Então, vai formar um material mais compacto, mais fechado, né? Quanto mais fechado, mais compacto ficar esse material, maior vai ser a resistência do produto final, que é o concreto, né? E se esse material ele apresentar apenas uma faixa granulométrica ali, né, ou apenas um tamanho de partícula, então no caso aqui, ó, ele está apresentando próximo dos 10 milímetros. Quase todo o material está nessa faixa aqui. Então, quando esse material apresentar essa curva C, a gente chama ele de uniforme, ou seja, todas as partículas elas apresentam praticamente o mesmo tamanho. Quando acontece isso, o meu material ele tem muitos espaços aqui, ó, entre uma partícula e outra. E esses espaços aqui entre uma partícula e outra deverá ser preenchido com a pasta de cimento. Lembrando dos conceitos da aula passada, né? Lembra que para a gente fazer um concreto, né, a gente vai precisar da pasta, né, de cimento, ou seja, cimento e água em proporções adequadas, e a gente vai precisar dos agregados, tanto o agregado miúdo como o agregado graúdo, né? O agregado miúdo é areia e o agregado graúdo é a brita. A Beatriz está falando que o áudio está travando para ela. Para os outros está também? Eu vou desligar a minha câmera
para ver se dá uma melhorada para ela lá. O Gustavo falou que não. Mas mesmo assim eu vou desligar ela. Tenta sair e entrar de novo, viu, Beatriz? Tenta sair e entrar de novo para ver se melhora. Eu acho que a minha internet hoje não está das melhores, não. Qualquer coisa vocês vão avisando aí, pessoal, que eu estou acompanhando aqui do lado no chat. Então, pessoal, se esse material ele apresentar o mesmo tamanho das partículas, a gente diz que esse material ele é um material uniforme, né? E quando ele apresentar esse material uniforme, ele tem muitos espaços aqui vazios entre uma partícula e outra. E esse espaço vazio ele vai ter que ser preenchido justamente com a pasta de cimento, que é aquela parte lá que compõe o concreto, né? Então, essa ligação entre uma partícula e outra, ela deverá ser feita utilizando pasta de cimento. E quanto mais pasta de cimento eu utilizar, né, consequentemente, mais cimento eu vou usar no meu concreto, né? E isso, em alguns casos, não é interessante, né, porque a gente já viu que maior consumo de cimento aumenta a retração, né, porque o cimento, ele libera calor, né, quando está ocorrendo as reações ali de hidratação, e aí esse calor vai fazer com que perca a água do material bruscamente, né, e isso faz com que o material retraia. Maior consumo de cimento eleva o custo, né, final do material, né, então se eu estou usando mais cimento, ele é a parcela mais cara da mistura, né, então o produto final, o concreto, ele vai ser mais caro, né, vai se tornar mais caro, né. Aqui a gente pode observar como que acontece aí esse efeito da granulometria, né, da composição granulométrica, né, o que a gente chama de empacotamento. Como que é o comportamento do meu material se eu utilizo apenas um tamanho de partícula. Olha lá, esse becker aqui, né, esse recipiente, ele está mostrando um recipiente cheio com apenas um tamanho de partícula, ou seja, partículas de 25 milímetros. E se eu pegar esse material e misturar ele com uma outra granulometria, que é aqui do lado, ó, misturei com a 9 milímetros e com a 25. Aqui o Becker não está representando muito bem, né? Não fica tão fácil de visualizar quanto nessa figura de baixo. Notem aqui, ó, que esse pintadinho de cinza mais escuro, ele representa o material sólido que a gente tem aí, né? Então, notem ali, ó, que quando eu coloco uma outra mescla de material, eu consigo deixar esse meu material mais compacto e reduzir os vazios, certo? Então, os espaços que eu tinha vazio aqui, ele vai ser preenchido com essas partículas menores. E aí eu vou ter um material mais compacto, que a gente chama. Um material mais comprimido, né? E quando eu estou lidando com concretos e argamassas, é mais interessante eu ter esse material mais compacto. Então, em alguns casos, é bom a gente fazer essa mescla, né? Fazer uma mistura de uma granulometria com outra granulometria, para conseguir fazer esses preenchimentos, né? E que ocorra esse efeito aí do empacotamento das partículas, para deixar tudo mais compacto e reduzir os vazios. Só que assim, quanto mais vazios eu tiver, né, a gente volta a falar aquilo que estava no slide anterior, né? Quanto maior a quantidade de vazios que eu tiver na minha mistura, né, no meu material, maior vai ser o consumo de pasta de cimento, né? Então, quanto mais cimento eu utilizar, né, maior vai ser o custo, maior vai ser a retração, como eu falei para vocês, né? Porque o cimento, quando ele está hidratando, né, ele vai liberar calor, é uma reação exotérmica, e esse calor liberado
faz com que esquente, né, a água que está ali na mistura, e essa água ela pode sair bruscamente para o meio e fazer com que esse material retraia, né? Então, não é interessante a gente usar grandes quantidades de cimento, né, por essas questões. Aqui, pessoal, tem um exemplo, né, prático, né, para vocês conseguirem visualizar como acontece esse aumento dos vazios, né. Então, notem aqui, ó, que nós temos uma partícula maior, certo? E essa foto aqui do lado é essa mesma partícula, só que ela cortada em vários pedaços. Então, notem aqui, ela em uma única partícula, ou seja, não apresenta nada de vazios aqui, certo? E agora, se eu venho aqui e secciono essa minha amostra, né, essa minha partícula, o que vai acontecer? A quantidade de vazios que eu promovi aqui no meu material. Ó, vazios, vazios. E aí acontece uma outra coisa também, pessoal. Quando eu reduzo a granulometria do meu material, eu aumento a minha área de superfície específica, né? Então, lembra daquela aula passada que a gente fez uma conta da área de um prisma, e aí depois a gente cortou o prisma em 2, e aí a gente viu que aumentou bastante a área, né? Quando a gente divide ele em 2 outras figuras, né? Ou em 2 outros sólidos, né? Então, notem aqui, ó, se eu vier aqui e medir essa área de superfície, eu vou ter um valor, e se eu for medir depois que eu cortei a minha pedra, eu vou ter uma área bem maior, porque além dessa área lateral que tinha aqui, ó, eu vou ter uma área a mais em cima, embaixo, né? Então, isso vai aumentar bastante a minha área de superfície específica. Aumentou a área de superfície específica, consequentemente, eu vou precisar de mais pasta de cimento, né, para promover a ligação dessas partículas, né? Porque agora, para essa partícula ficar ligada com a de baixo, o que eu vou precisar colocar aqui entre elas? Pasta de cimento, né? Então, ela vai ter uma pasta de cimento aqui, uma pasta de cimento aqui, aqui, e nas laterais, né? Coisa que a gente teria nessa daqui somente nas laterais, né? Na altura dela aqui, a gente não tem, né? Porque não está seccionado, não está cortada essa amostra. Ficou claro, pessoal, como que a diminuição da granulometria aumenta a área de superfície específica, aumenta os vazios e, consequentemente, aumenta o consumo de cimento, né? Aumento do consumo de cimento faz com que aumente o meu calor de hidratação, aumente a retração, né? E aumente o custo final do produto, né? Porque o cimento é a parcela mais cara, né? Da mistura. Ficou claro, pessoal? Respondam aí. Beleza, se tiver dúvida, é só mandar uma mensagem aí no chat ou abrir o áudio. Então, vamos em frente, pessoal. Nessa tabelinha aqui, ó, a gente consegue ver o efeito da composição granulométrica. Então, para uma série de parâmetros aí de dosagem do concreto, provavelmente vocês não devem ter ouvido ainda falar dessa palavra dosagem do concreto. A dosagem do concreto nada mais é do que a proporção que eu vou precisar para fazer o meu material, né? A proporção dos componentes, né, para fazer o meu material. Ou seja, se eu estou fazendo um concreto, eu vou ter ali uma receita, né, como se fosse uma receita de bolo, falando a quantidade de água que eu vou precisar, a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de brita. Então, esse é a minha dosagem. Ou melhor, esse é o meu traço. E o traço, ele é resultante da dosagem do concreto. Então, a dosagem é como se fosse um experimento para obter esse traço, que é essa minha receita de bolo. Ok? Então, vamos ver aí quais são esses parâmetros, né? E o que eu preciso fazer ali com o meu agregado para melhorar essas propriedades ou esses parâmetros, né? Então, se
eu estou lidando com a granulometria do meu agregado miúdo, e aí a gente tem aqui duas situações, no concreto no estado fresco e no estado endurecido, e a situação para redução do custo. Então, se eu estou lidando com a granulometria do meu agregado miúdo, é mais interessante no estado fresco, né, para eu ter uma boa trabalhabilidade do meu material. Lembrando desse conceito de trabalhabilidade, né, é a facilidade que eu tenho ou não para movimentar o meu material, mexer o meu material, né. Então, se eu estou ali com a argamassa e eu venho com a colher de pedreiro e tento pegar ela, e ela está difícil de pegar, ela está dura ali de mexer, esse material a gente chama ele de pouco trabalhável. Agora, se a minha argamassa ela está bem mole e fácil de mexer com a colher de pedreiro, eu posso dizer que esse meu material ele é um material trabalhável ou muito trabalhável. Então, para garantir que essa minha trabalhabilidade ela fique boa no estado fresco, né? Lembrando que trabalhabilidade é um conceito que a gente estuda somente no estado fresco, né, dos materiais. Eu preciso que a granulometria do meu agregado miúdo ela seja fina, porque quanto menor for o tamanho das partículas do agregado miúdo, da areia, né, que a gente está lidando, essa areia ela, de partículas menores, ela vai promover a lubrificação entre as partículas, ou seja, ela vai permitir o escorregamento das partículas maiores, o rolamento das partículas maiores em cima dessas partículas menores. Então, quanto menor for a granulometria aí do meu agregado miúdo, da minha areia, melhor vai ser a minha trabalhabilidade. Agora, se eu estou lidando com o concreto no estado endurecido, para eu ter uma maior resistência, é mais interessante eu ter o tamanho das partículas do agregado miúdo maior. Quanto maior, melhor. Porque essas partículas menores, elas vão travar, vão promover um travamento ali entre as outras partículas do agregado graúdo, fazendo com que esse material ganhe resistência. Agora, se eu quero reduzir custo do meu material final, quanto for maior o tamanho das partículas do agregado miúdo, menor vai ser o custo. Porque esses materiais com granulometria maior ou partículas maiores ocupam um volume maior, né? Assim necessitando menor quantidade de areia, né? O material preenche o volume mais rápido, né? Já quando eu estou lidando com a relação agregado graúdo-miúdo, né? Essa relação graúdo-miúdo, essa fração, né, graúdo-miúdo aí, né? Quando eu estou lidando para boa trabalhabilidade, eu tenho que diminuir. Ou seja, pessoal, se isso aqui é uma fração, né, eu tenho graúdo em cima, miúdo embaixo. Vamos colocar isso em valores aí para vocês entenderem. Ó, a fração é graúdo. Já está aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, a fração é graúdo, miúdo. Então, eu tenho aqui o graúdo, um valor 20, e aqui um valor 10. Ok? Se eu vier aqui e fizer essa conta, ó, graúdo dividido por miúdo, 20 dividido por 10, vai dar 2, correto? Agora, se eu vier aqui e diminuir esse tamanho aqui do miúdo, diminuir essa quantidade do miúdo e colocar 5, o que vai acontecer com esse valor aqui, pessoal? O que vocês acham? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Hein, pessoal? Ele vai diminuir? Vamos ver.
Não, ele vai aumentar, né? Pessoal, assim, quando eu diminuo o tamanho do meu numerador, né, da parte baixa aqui, eu aumento esse resultado final. E a mesma coisa é o vice-versa, né? Ó, se eu vier aqui e aumentar o valor do miúdo, vai diminuir o resultado final. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Se eu colocar aqui 15, ó, o valor, ele diminui. Se eu diminuir esse valor para 2, esse valor, ele aumenta. Ou seja, quanto menor for a quantidade de miúdo, maior vai ser essa relação. Ficou claro, pessoal? Quanto menor for a quantidade de miúdo, maior vai ser a minha relação. E quanto maior for essa quantidade de miúdo, menor vai ser a minha relação. Ok? Entendido isso, agora a gente vai conseguir visualizar melhor esses valores aqui, né? Então, essa relação graúdo-miúdo, lembrando que quando eu diminuo a quantidade de miúdo, eu aumento essa minha relação, ok? Então, aqui, ó, para uma boa trabalhabilidade, lembra que a gente falou que precisa ter maior quantidade de finos para ter uma boa trabalhabilidade, ou seja, uma maior quantidade de agregado miúdo? Ó, por isso que a relação ela tem que diminuir, ou seja, eu tenho que aumentar a quantidade de agregado miúdo para eu diminuir essa relação e, consequentemente, melhorar a trabalhabilidade do meu concreto no estado fresco. Agora, lembra que eu falei para vocês que para eu ter uma boa resistência, eu preciso ter uma quantidade maior de agregado graúdo, ou melhor, de partículas maiores de agregado miúdo. Então, eu venho aqui, ó, e eu aumento essa relação, diminuindo a quantidade de finos, miúdo, né? E, no caso, para redução do custo, a maior possível, ou seja, maior quantidade de agregado graúdo e menor quantidade de agregado miúdo. Ficou claro, pessoal? Se tiver dúvida, pode falar que eu explico de novo. Então, vamos lá. Sobre o consumo de água, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o consumo de água ele é regido por uma lei chamada Lei de Abrams, que relaciona assim: quanto mais água eu utilizar nos meus concretos e na minha argamassa, menor vai ser a minha resistência final. Então, é a relação inversamente proporcional, né? Se eu adiciono mais água na mistura, eu reduzo a minha resistência mecânica do meu material. Se eu reduzir a quantidade de água na mistura, eu aumento a minha resistência mecânica. Então, vamos entender aqui o comportamento desse material quando eu faço essas mudanças, né? Então, no consumo de água, para uma boa trabalhabilidade, eu tenho que aumentar a quantidade de água. Só que essa quantidade de água, quanto mais água eu tenho no meu material, mais trabalhável ele se torna, né? Ou seja, ele fica mais fácil de mexer, né? Não sei se vocês já repararam quando algum pedreiro está fazendo alguma coisa aí na casa de vocês, ou perto aí no vizinho. Se vocês observarem, quando ele está fazendo concreto e argamassa lá, ele vai colocando água, né? Quando ele coloca água, o material ele vai ficando mais fácil de mexer, né? Ele vai ficando mais mole, né? Quanto mais água eu coloco, mais mole esse material fica, mais fácil de mexer ele fica, ou seja, ele se torna mais trabalhável. Só que eu não posso colocar água demais, senão esse material perde a resistência, né? Voltando nesse conceito que eu falei para vocês da lei de Abrams, né? Então, se eu coloco muita água, a resistência ela cai bruscamente. Então, por isso que eu tenho que aumentar o meu consumo de água até um certo ponto. Até um certo ponto onde a minha resistência ela ainda se torna razoável, né?
Senão eu tenho um material muito trabalhável na hora de aplicar ali na obra, mas depois que ele endurece, ele fica um material com baixa resistência, né? Já para boa resistência, eu tenho que diminuir o consumo de água, né, pessoal? Quanto menos água eu colocar, maior vai ser a resistência final desse material produzido. E para redução de custos, eu tenho que aumentar essa quantidade de água. Ou seja, quanto mais água eu coloco, né, desconsiderando a questão da resistência, né, quanto mais água eu coloco ali na minha mistura, maior vai ser o volume, né, do material produzido, utilizando menos materiais caros ali, que é o cimento e o agregado, né? A água é super barata, né? A gente comprar água aí da concessionária, a gente pode observar, né? Aqui em Várzea Grande, 5 metros cúbicos, né, que é a taxa mínima, custa R$ 45. Ou seja, 5.000 litros custa R$ 45. Então, é muito baixo, né, o valor, né? Então, se eu estou usando bastante água e em menor quantidade de agregado e de cimento, esse material ele se torna mais barato, mais em conta, né? Ficou claro? A granulometria total, né, a quantidade total aí dos meus materiais, né, agregado miúdo e graúdo, levando em consideração aquela curva granulométrica que eu falei para vocês, né, agorinha, no slide anterior. Para eu ter uma boa trabalhabilidade, é preferível que eu tenha aquela curva contínua, essa daqui, ó, contínua, porque os materiais com tamanhos diferentes aqui, ó, eles se movem mais fácil. Não tem um espaço vazio aqui para entrar uma partícula menor e travar esse meu material, ok? Então, se eu quero um material mais trabalhável, é interessante eu ter aquela curva contínua. Se eu quero um material com a boa resistência mecânica, é preferível eu ter uma granulometria descontínua, porque aqueles espaços vazios que eu tenho ali, onde não tem um determinado tamanho de partícula, as partículas menores, elas vão entrar aqui nesse espaço, promovendo o travamento melhor desse meu material, tornando o material mais compacto, né? E, consequentemente, tendo uma melhor resistência. Agora, para redução de custo, eu não tenho que escolher, né? A que tiver mais próximo ali do local, a que tiver disponível, é a que eu vou utilizar, né? Se eu for buscar, por exemplo, eu quero um material com granulometria contínua, mas só tem lá em Alta Floresta. Então, eu vou ter que pagar um transporte muito caro, né, para esse material vir lá de longe para a minha obra, né? Sendo que se eu tenho aqui do lado da minha obra um fornecedor que fornece esse material com a granulometria descontínua, vou usar esse daqui, porque o custo é menor, ok? A dimensão máxima, a característica do agregado, né, que a gente chama de D máximo, ou diâmetro máximo, é um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for ver a granulometria. Então, assim, gravem só os parâmetros aqui, né, que a gente tem para o diâmetro máximo, e depois a gente vai ver melhor esse conceito aí de diâmetro máximo, ok? Então, para ter um diâmetro, questão do diâmetro máximo característico do agregado, para eu ter uma boa trabalhabilidade, é preferível eu ter um diâmetro máximo médio. Mas, assim, já adiantando o que a gente vai ver lá na frente, o diâmetro máximo é o maior tamanho de partícula que eu posso ter ali no meu material, ok? Então, é preferível ter um tamanho máximo ali, né, de tamanho médio. Para ter uma boa resistência, é preferencialmente pequeno. E para redução do custo, o maior possível, ou seja, as partículas com maiores tamanhos, né? Já sobre a geometria do grão do agregado, graúdo, né, ou seja,
formato das partículas do meu agregado, é preferível, para eu ter uma boa trabalhabilidade, o material esférico. Ou ele mais cúbico, ou ele mais esférico, mais redondinho. Quanto mais redondinho for esse tamanho, esse formato das partículas, mais fácil vai ter o rolamento entre uma partícula e outra, né? E esse material ele vai se tornar mais fácil de mexer e, assim, mais trabalhável. Agora, para uma boa resistência mecânica, é interessante a gente ter um material irregular, o que é resultante dessa pedra britada, né? Esses formatos mais lamelares, mais pontiagudos, né? Porque esses materiais mais pontiagudos, mais lamelares, eles travam entre si, né? Eles são mais pontudos ali, eles formam uma espécie de travamento entre uma partícula e outra. E se eu quero reduzir o custo, também o formato esférico é mais interessante. Entendido, pessoal? Qualquer coisa é só falar. Pessoal, vamos começar agora a falar sobre os conceitos de granulometria, né? Agora, como é determinado esses tamanhos de partículas, né? Começando aí pelos menores partículas, né? Os menores tamanhos de partícula, né? Nós temos 3 frações aí de tamanhos de partícula no material, né? Como a gente tinha já visto, né? O material pulvirulento, que é aquele material fino, menor do que 0,075 milímetros, ou 75 micrômetros. E a gente tem o material miúdo, né? Que é o material ali, a areia, né? E nós temos o agregado graúdo, que são as pedras, né? As britas. Então, são essas 3 frações que a gente tem. Começando aí pela granulometria do agregado, a parte fina, né, do meu agregado, material pulvirulento, existem ensaios específicos para determinar esse tamanho dessas partículas inferiores a 0,075 milímetros. Porque a menor peneira que nós temos no laboratório de materiais de construção para fazer granulometria pelo método mecânico, né, método de peneiramento, é justamente a peneira de 0,075 milímetros. Então, para conseguir visualizar essas partículas de menor tamanho, a gente usa alguns ensaios especiais, né, alguns equipamentos especiais, como é o caso desse turbidímetro Wagner. Então, ele leva em consideração o tempo de sedimentação das partículas, né, ou seja, partículas de granulometria maior ou de tamanho maior, né, elas se sedimentam mais rápido, né, é como se a gente pegasse uma pedra grande, colocasse ela ali dentro da piscina, né, e soltasse. Essa pedra, ela vai levar um determinado tempo para ela chegar no fundo da piscina. Agora, eu pego uma pedra menor e coloco ali dentro da piscina e solto ela. Ela vai ter um tempo maior, né, para chegar até o fundo ali da piscina. Ou seja, partículas de maior tamanho, por ter maior massa, né, elas levam um tempo menor para descer até o fundo. Ok? Então, é esse conceito que o turbidímetro de Wagner leva em consideração. Então, de acordo com os tempos de sedimentação do meu material, das minhas partículas, eu consigo classificar elas ali e separar, né, as granulometrias dessas partículas. Ficou claro? Então, aqui nós temos outro ensaio também que faz a determinação ali, tanto da granulometria desses agregados, desse material pulvirulento, melhor dizendo, como também mede a superfície específica. Ele consegue medir a área de superfície específica dessas partículas. Esse outro ensaio aí é o sedimentômetro de Prout, que ele leva também em consideração o tempo de sedimentação.
Eu só vou citar esses ensaios, pessoal, não vou explicar eles para vocês, né? Outro ensaio que nós temos aí também é o permeâmetro de Blyne, que ele também faz a determinação aí da granulometria desse material por virulento, bem como mede a área de superfície específica desse material. Um ensaio mais moderno que nós temos aí é esse equipamento, né? Isso aí é um granulometrômetro, ou melhor dizendo, um granulômetro a laser, que é um equipamento que ele consegue determinar aí a curva granulométrica, né, do material a partir, né, de um laser, né, que passa sobre um recipiente com as amostras, né? Então a gente tem aqui essa célula com amostra, que é esse material fino, né, esse material pulvirulento. Esse laser, né, ele vai passar aqui pela amostra, vai acontecer um desvio de acordo com o tamanho das partículas, e esse desvio é medido nessa placa aqui na frente, esses detectores laterais. Então, com esse desvio, ele consegue determinar o tamanho dessas partículas, sendo que ele consegue medir ali, ó, de 0,1 a 1000 micrômetros, que é muito reduzido, pessoal, um tamanho muito reduzido. Esse é um dos equipamentos mais modernos aí que a gente tem para fazer a granulometria desse material pulvirulento, desse material fino, né? E aqui nós temos o ensaio mecânico que é feito para determinar a granulometria do agregado miúdo, da areia, né? Então, a granulometria da areia, não só da areia, né? Como se a gente tiver também aí uma areia artificial, um pó de pedra, né? Tudo isso dá para fazer utilizando esse material, esse equipamento. Então, em que consiste o ensaio, pessoal? Nós temos esse equipamento aqui, né, que é o agitador mecânico de peneiras. Esse agitador mecânico de peneiras, ele é um equipamento que é dotado de um motor elétrico dentro dele aqui, né, e ele tem um peso desbalanceado na ponta, né, desse motor, que quando esse motor gira, faz com que a carcaça aqui do equipamento, ou o equipamento, né, ele vibre, né? É mais ou menos o que acontece com o nosso celular, né? Essa vibração do celular é um motorzinho que tem um peso desbalanceado nele, né? Então, quando ele roda ali, faz com que a carcaça do celular, ela vibre, né? Então, a mesma coisa acontece aqui. Então, esse motor, ele vai girar e vai fazer com que essa carcaça aqui vibre. E essa vibração, ela é controlada por esses controladores aqui, né? Então, a gente pode aumentar ou diminuir a vibração, bem como a gente pode aumentar ou diminuir o tempo de agitação dessas peneiras, ou de vibração dessas peneiras. Nessa carcaça aqui, nessa parte aqui, né, a gente vai colocar a sequência de peneiras para o ensaio de granulometria, que no agregado miúdo leva em consideração essa sequência aqui, ó, que vai da peneira de número 4, de abertura de malha, esse hashtag aqui, ó, esse jogo da velha, né, ele representa abertura de malha. Ó, é justamente porque ele mostra como se fosse o buraquinho aqui da peneira, né. Então, toda vez que vocês virem isso daqui, não é uma hashtag da internet, não, pessoal, é para vocês verem que é a abertura de malha da peneira. Então, a gente tem a abertura de malha da peneira em número e a abertura da malha em milímetros. Ou seja, se a abertura de malha é de 4,8, significa que medindo daqui até aqui na peneira, né, ela tem 4,8 milímetros. Então, a sequência é essa daqui, da maior para menor. Então, eu tenho peneira de 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15. Notem que é a metade do valor anterior, né? Nesse caso aqui do agregado miúdo, ó. 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15. O último recipiente que a gente vai colocar aqui é um fundo,
para pegar o material que é menor do que a peneira de 0,15, que vai estar aqui no meio o meu material pulvirulento, ok? E esse ensaio, ele é regido pela essa norma Mercosul, essa NM aqui, ó. NM é norma Mercosul 248 de 2003. Então, é essa norma que a gente vai ler para ver os procedimentos de ensaio, para fazer esse ensaio. Se a gente tivesse lá no laboratório, pessoal, nós iríamos fazer esse ensaio, né, na prática, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer esse ensaio agora, né? Futuramente, quando voltarem as aulas presenciais, eu estou pensando em fazer uma espécie de um mini curso com esses ensaios mecânicos, né? Para os alunos que não puderam fazer esses ensaios na prática, né? Conseguirem visualizar melhor, né? E quem tiver interesse vai poder participar, certo? Mas, por enquanto, a gente vai ficar só na teoria aí, né? Entendido até aqui, pessoal? Ó, só para concluir sobre esse ensaio. Depois que a gente colocou esse conjunto de peneiras aqui da maior para menor, né? A gente vai pesar uma quantidade de material. A norma, ela vai especificar isso, né? Para agregado miúdo, né? São cerca de 500 gramas. Então, a gente vai pesar 500 gramas de material, de areia, né? Vai colocar na primeira peneira aqui, vai colocar uma tampa e travar esse jogo de peneiras aqui no conjunto. Esse conjunto aqui no equipamento, né? Como que a gente faz esse travamento? A gente vai colocar uma espécie de uma barra aqui, e essa barra, ela é travada por essas duas porcas aqui. Isso aqui é uma rosca helicoidal, né? Aquelas roscas infinitas. A gente vem aqui e rosqueia essas duas porcas, travando o conjunto. Depois que eu travei o conjunto, eu vou ligar o equipamento por um determinado tempo e vou ligar a agitação num determinado nível. E vou deixar esse material agitando lá até parar o equipamento. Depois que parar, a gente vai observar que vai ter uma quantidade de material retido em cada uma das peneiras. Ou não, né? Se o meu material ele for muito fino, ele pode passar em algumas peneiras, né? Por exemplo, na peneira de 4.8 aqui, ele pode passar completamente, né? Dificilmente isso acontece, mas pode acontecer, né? Então, o ensaio, a conclusão do ensaio consiste em vir aqui e pesar a quantidade de material que ficou retido em cada uma das peneiras e anotar esse valor em uma planilha. Então, a gente vai vir aqui e pesar quanto que ficou retido nessa primeira peneira, quanto que ficou retido nessa segunda peneira, e assim por diante, né? Esse material que ficou retido aqui, a gente vai pesar ele em uma balança de precisão, né? Então, a gente vem aqui, retira todo o material, limpa a peneira, vê se não ficou nada aderido na malha da peneira, passa para um recipiente próprio e leva para uma balança de precisão e faz a pesagem ali, ou melhor dizendo, afere a massa desse material e anota ali na planilhinha. O resultado desse ensaio, inicialmente, vai ser essa planilha, né, com os valores, e o resultado final, né, depois de processado esses dados, vai ser justamente aquela curva granulométrica que a gente viu mais no início da aula. Ficou claro até aqui, pessoal? Pois bem, então vamos em frente. Ó, notem ali, ó, o operador fazendo o processo, né? Então, ele pesou a quantidade de material, colocou aqui na sequência de peneira, né? E ele levou lá para o agitador mecânico, e esse aqui é o resultado que saiu lá do agitador mecânico, ó. Ficou algumas partículas retidas nessa peneira, né? E essas partículas que ficou retida nessa peneira significa que elas são maiores do que a abertura de malha dessa peneira, né? Porque senão elas teriam passado, né, se ela fosse menor. Ó, essa daqui, ó, já é o outro caso, ó. Elas são menores do que essa peneira, só que elas são maiores do que a peneira que ela está, né? Então, assim, sucessivamente.
Depois que a gente obtém esses resultados, pessoal, a gente tem que tirar mais alguns outros valores aí dessa granulometria, né? Além da curva granulométrica que eu falei para vocês, né? Nós temos que apresentar também esses dois resultados aqui, ó, que é o módulo de finura, também conhecido como MF, e a dimensão máxima característica, ou diâmetro máximo característico. Ele pode ser chamado dessas duas formas, né? Ele também recebe esse nome de DMC, ou Dmax, diâmetro máximo, né? Vamos ver o que é cada um. O módulo de finura, pessoal, vai ser a somatória das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras, né, dividido por 100, no caso do agregado miúdo. Gravem para o agregado miúdo, depois para o agregado graúdo é um pouquinho diferente, viu, pessoal? Então, anotem aí no caderninho de vocês, ó. Módulo de finura vai ser a somatória, isso aqui é o símbolo de somatória, né? Somatória das porcentagens retidas acumuladas das peneiras dividido por 100. Isso aí é questão que cai na prova, viu, pessoal? Nos exercícios, melhor dizendo. Então, prestem bastante atenção aqui. E esse módulo de finura, pessoal, ele serve para classificar os agregados como uma informação em alguns métodos de dosagem. Ele também é utilizado como informação em alguns métodos de dosagem. Então, a gente consegue classificar o meu material, se ele é um agregado de maior dimensão, menor dimensão, né? Através do valor aí desse módulo de finura, e em alguns métodos de dosagem a gente pode utilizar também esse valor do módulo de finura. Já o diâmetro máximo característico, ou a dimensão máxima característica, ele é um conceito, né, que ele leva em consideração ali a abertura de malha da peneira superior, a qual a porcentagem acumulada for igual ou imediatamente superior a 5%. A gente vai entender melhor isso aí quando for fazer um exemplo, viu, pessoal? E para que serve esse diâmetro máximo? Ele serve para verificar se um agregado ele tem um tamanho adequado para ser utilizado em concretos de elementos estruturais de determinadas dimensões, que é o que a gente vai ver agora, pessoal. Então, para eu determinar o diâmetro máximo que eu vou utilizar aí desses agregados, eu preciso fazer essas contas aqui, ó, para ver se esse tamanho máximo aí que eu estou utilizando, ele é compatível com a estrutura que eu vou fazer, com a aplicação que eu vou fazer desse concreto, ok? Então, a gente tem que adotar aqui, ó, de todas essas regras aqui, o menor valor que a gente obter, ok? Então, a gente vai pegar ali, ó, e vai verificar se o meu diâmetro máximo ele é menor ou igual a 1/3 da espessura da laje. Então, eu vou pegar o meu projeto estrutural, né? Para fazer isso daqui, eu vou ter que ter ó, o projeto estrutural em mãos, né? Então, eu vou olhar ali qual que é a espessura da laje que eu tenho lá. Então, supondo que a minha laje ela tem 12 centímetros de espessura, ok? Então, 12 centímetros, e eu vou fazer 1/3 de 12 centímetros. 1/3 de 12 centímetros é 12 dividido por 3. O valor disso é 4 centímetros. Ou seja, o meu diâmetro máximo, né, o tamanho maior da minha partícula ali, ele não pode ser superior a 4 centímetros nesse meu exemplo, ok? Então, é essa a conta que a gente vai fazer. Então, pegou ali a altura da laje, né, a espessura da laje, divido por 3, esse meu diâmetro máximo não pode ser superior a isso. Ó, 1/4 da distância entre as faces das formas, ok? Então, supondo ali que eu tenho um pilar com a dimensão de 15 por 20, ok? Então, a menor espessura, a menor distância entre uma face e outra da forma vai ser 15 centímetros, certo? Então, eu vou pegar 15 e dividir por 4, esse valor do diâmetro máximo não pode ser superior a isso. A mesma coisa acontece entre o espaçamento entre as armaduras
Horizontais, aqui ele está relacionando, no caso, os estribos, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Que, ó, no caso, seria isso daqui, né? O espaçamento entre um estribo e outro, que é essa armadura vertical que ele está falando, no caso do pilar, né? Então, esse espaçamento aqui, ó, a gente vai pegar o valor dele e vai fazer 0,8. O meu agregado, ele não pode ser maior do que esse 0,8 desse espaçamento, porque senão as partículas, elas podem travar, né, aqui no meio da armação, ok? A mesma coisa a gente tem aqui, ó, o diâmetro máximo, ele não pode ser maior ou igual que 1,2 do espaçamento entre as armaduras verticais, que seria aquelas armaduras longitudinais lá. Aquelas outras armaduras que a gente tem lá, ó. Essa daqui, ó. O espaçamento entre elas, ok? Essas armaduras aqui. O meu diâmetro máximo também, ele não pode ser superior ou igual a 1/4 do diâmetro da tubulação de bombeamento, também conhecido aí como mangote, né? Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui, ó, pessoal, que é a tubulação de bombeamento, que eles chamam aí de mangote, né? O diâmetro dessa tubulação, né? O diâmetro máximo do meu agregado, ele não pode ser maior ou igual que esse valor aqui, ó. 1/4, né? Do diâmetro da tubulação de bombeamento do mangote. Porque se for, pessoal, esse meu agregado, ele pode promover o entupimento, né? Dessa tubulação, ok? Essa tubulação é como se fosse uma mangueira por onde vai passar o concreto, né? Quando eu vou bombear ele para determinados locais, né? Para serviços em altura, né? Para fazer laje, né? E o diâmetro máximo também, ele não pode ser superior a 1,2 do cobrimento nominal da minha estrutura. Cobrimento nominal, pessoal, é isso daqui, ó. Então, notem aqui, ó, que isso aqui, ó, é uma seção. Isso aqui é uma seção transversal, é um corte, né, do meu pilar ou da minha viga, né? Isso aqui tudo é concreto e isso daqui, ó, é a armação que eu tenho ali dentro, os meus estribos e os meus aços longitudinais, ok? O comprimento nominal, pessoal, é justamente esse espaço que eu tenho aqui, ó, entre a minha armadura e a face externa do meu concreto. Por que que minha armação ela não pode ficar exposta aqui, ó, encostada aqui na face do meu concreto, pessoal? Alguém tem ideia? Vamos ver se vocês lembram o que o professor falou em sistemas construtivos. Hein, pessoal? Por que que a armadura ela não pode ficar faceando aqui a minha estrutura de concreto? Encostada aqui. Hein? Alguém tem ideia? Não? Pessoal, assim, o aço, se eu deixar ele exposto ao meio ambiente, né, em contato com o ar, ele ocorre a oxidação. Não sei se vocês já repararam, quando o pessoal deixa essas armação de aço aí, que vai utilizar em obra, muito tempo ali exposto. Ela vai ficando mais amarelada, mais laranjada. Aquilo ali é justamente o que o Gustavo falou, ela enferruja, né? Vai ocorrer a oxidação desse material. Por isso que ele não pode ficar exposto aqui. Quando a gente coloca ele dentro do concreto aqui, ó, o concreto é um meio perfeito para essa armadura ela ficar dentro, porque o concreto ele é alcalino, né? Ou seja, ele tem um pH alto, né?
esse pH alto promove com que esse material não, deixa com que esse material não oxide, né? Faz com que esse material não oxide. Por isso que eu tenho que deixar um determinado espaço entre a face externa do meu concreto e a minha armadura. E esse espaço que tem entre a face externa e a minha armadura, a gente chama justamente de cobrimento nominal. Então, esse cobrimento nominal, ele tem que ser, no mínimo, ali, 1,2, o diâmetro máximo, né, ele tem que ser, no mínimo, 1,2 o cobrimento nominal. Porque se for maior, pessoal, essa minha brita, né, essa minha pedra, ela pode entrar aqui, ó, e travar, né, e fazer com que o meu concreto ele não se distribua corretamente aqui, né, acontecendo o que a gente chama na obra de bicheira, nicho de concretagem, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que é um nicho de concretagem. Aí, ó, pessoal, isso aqui é um nicho de concretagem. Ó, notem que o concreto ele não se distribuiu corretamente, né? Ele não entrou corretamente, olha lá. Ó, o meu concreto não se distribuiu corretamente e a minha armadura ela ficou exposta, ó. Então isso não é legal acontecer. Ou melhor, não pode acontecer. Isso não pode acontecer, viu, pessoal? Que é extremamente prejudicial e pode levar até o colapso da minha estrutura, a ruína da minha estrutura. Ok? Por isso que a gente faz esse estudo do diâmetro máximo característico do agregado. Ficou claro? Então, aqui, ó, pessoal, a gente tem um exemplo, né, dessa granulometria. Ó, notem ali, ó, que isso aqui é o resultado que a gente vai ter, né, aquela planilhinha que a gente vai ter depois do ensaio de granulometria. Então, aqui a gente tem nessa coluna a abertura de malha das peneiras. Nós temos aqui nessa coluna a massa que ficou retida em cada uma dessas peneiras em gramas, né? Ou seja, tudo que ficou retido em cada peneira, a gente foi lá na balança de precisão, pesou e colocou o valor aqui. Então, como que a gente procede para trabalhar esses resultados, pessoal? Primeiro passo é verificar a massa final de ensaio. Por que que a gente verifica a massa final de ensaio? Nem sempre a massa inicial que a gente colocou ali vai ser a massa final do ensaio, porque esse ensaio a gente perde alguma quantidade de material ao longo do ensaio, durante o procedimento. Aquele pozinho que saiu, né, uma espécie tipo de uma fumacinha, aquele pozinho que saiu para o ar, a gente perde. Algumas partículas que a gente perde quando está passando o material da peneira para o recipiente, né? Então, é inerente desse processo aí a perda de material, certo? Então, nem sempre a massa que a gente entrou ali no ensaio vai ser a massa final de ensaio. Então, para a gente obter essa massa final de ensaio, basta eu somar a massa que ficou retida em cada uma das peneiras. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pesar essa peneira, mais o material que foi retido nessa peneira, mais o material que foi retido nessa peneira, nessa, e inclusive no fundo, né? E aí a gente obtém aqui essa massa final de ensaio. Ok até aí, pessoal? Ó, o próximo procedimento é obter a porcentagem retida acumulada. A porcentagem retida acumulada vai ser a seguinte conta, ó. A gente vai pegar a massa que ficou retida na respectiva peneira que eu estou analisando, no caso aqui a primeira peneira, que é a de 4,8. Então, eu vou pegar 23 gramas e vou dividir pela massa final de ensaio. Então, 23 dividido por 1.000, que é a massa final de ensaio. E vou multiplicar por 100, porque a minha porcentagem, ela o meu resultado aqui é em porcentagem, melhor dizendo, né? Então, 23 dividido por 1.000, façam aí, ó. 23 dividido por 1.000.
vai dar 0,023, correto? Multiplicado por 100 para ficar em porcentagem, né? Vezes 100, vai dar 2,3. Todo mundo compreendeu da onde que saiu o resultado? Hein, pessoal? Compreenderam ou não compreenderam? Vocês estão por aí, pessoal? Ninguém fala nada. Ok, Beatriz, posso sim. Então vamos lá, vou explicar novamente, ó, pessoal. Então, assim, essa planilha é o resultado do ensaio de granulometria, né? Nessa coluna nós temos a abertura de malha das peneiras em número e aqui nessa coluna a abertura de malhas em milímetros, ok? E aqui nós temos os resultados que a gente tirou lá de cada uma das peneiras. Então, a massa que ficou retida na peneira de 4,8 foi 23 gramas. A massa que ficou retida na peneira de 2,4 foi 68 gramas e assim por diante. Depois, para obter a massa final de ensaio, basta eu vir aqui e somar a massa de todas as peneiras mais o fundo. Então, eu vou somar lá 23 mais 68 mais 193 mais 375, mais 209, mais 85, mais 47. O resultado disso aqui é o valor 1.000. Somei tudo, tem esse valor. Agora que a gente tem essa massa final de ensaio, nós precisamos obter aqui a porcentagem retida em cada uma das peneiras. Então, eu vou analisar a primeira peneira aqui, que é a de 4,8. Ficou retido 23 gramas. Então, para obter essa porcentagem retida, eu vou pegar a massa que ficou retida na peneira que eu estou analisando e dividir pela massa final de ensaio e multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. O resultado disso, né, eu vou multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. Então, façam aí junto comigo, ó. 23, que é a massa que ficou retida na peneira que eu estou analisando, né? Dividido pela massa final de ensaio, que é 1.000. Então, 23 dividido por 1.000. Vai dar quanto? Hein, pessoal? Façam aí, pessoal. Eu quero mais participação na aula. 23 dividido por 1.000, pessoal. Quanto que dá? Vamos lá, pessoal. Isso, muito bem, Beatriz. 0,023. Esse valor eu vou multiplicar por 100 para ficar em porcentagem, né? Então, 0,023 vezes 100 vai dar 2,3. Isso, muito bem, então. 2,3, certo? A mesma coisa eu vou fazer na peneira de baixo, ó. Na peneira de 2,4 ficou retido 68 gramas. 68 gramas dividido por 1.000 vai dar 0,068. Vezes 100 para ficar em porcentagem fica 6,8. Todo mundo compreendeu da onde que saiu esses resultados? Beleza, tudo bem, pessoal. Então, agora, pessoal, para finalizar aqui essa parte, né, a gente precisa obter a porcentagem retida acumulada que nós temos. Então, a porcentagem retida acumulada, ela vai acontecer da seguinte forma. Na primeira peneira, a gente vai pegar a porcentagem retida que tem aqui e vai transferir esse valor para cá, ok? Então, tinha 2,3% retido aqui, eu vou pegar e vou transportar ele para cá. Então, na primeira peneira, eu tenho 2,3% de material retido acumulado. Na peneira de baixo, pessoal, eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou somar o que tinha, a porcentagem que ficou retida na peneira de cima com a peneira que eu estou analisando
e vou jogar aqui na frente. Ó, então, vai ser 2,3 mais 6,8, certo? E vou colocar o valor aqui na frente. Certo? Ó, 2,3 mais 6,8 vai dar 9,1. E assim sucessivamente, ó, pessoal, para a peneira de baixo. Ó, para a peneira de baixo, eu vou somar o que eu tinha na peneira de cima com a de baixo e vou jogar aqui na frente. Sempre assim, ó, somo com a de baixo, jogo na frente. A de cima, somo com a de baixo, jogo na frente. A de cima, somo com a de baixo, jogo na frente. A de cima, somo com a de baixo, jogo na frente. No caso, o fundo aqui nem precisa, né? Aqui o fundo a gente não utiliza. Mas, se a gente quiser, a gente pode colocar aqui, ó, pessoal. E esse resultado, para estar certo, né, a gente tem que somar o de cima com o de baixo. No fundo, tem que dar 100%. Senão, a gente fez alguma coisa errada. Ficou claro, pessoal, como que obtém a porcentagem retida acumulada? Porcentagem retida, tudo bem, né, Júlio? É só a retida acumulada que ficou com dúvida, né? Isso, então vamos lá. Ó, pessoal, após a gente calcular a porcentagem retida, a gente precisa obter a porcentagem retida acumulada. Ou seja, a porcentagem que ficou retida das peneiras anteriores, as de cima, né, as que eu estou analisando para cima. Então, aqui, ó, no caso da minha primeira peneira, o que eu tenho retido para cima é apenas o material que está na minha peneira. Então, é por isso que eu vou vir aqui, ó, e transportar o valor que está aqui, né, que é 2,3, para cá. Então, o que tem de retida acumulado na peneira de 4,8 é apenas o valor dela, né, a massa que estava retida nela. Então, 2,3 eu transfiro para cá. Já na peneira de baixo, que é a de 2,4, eu vou ter retida acumulada o material que estava nela, mais o material que estava na peneira de cima. Por isso que eu vou pegar aqui, ó, a peneira de cima, que é 2,3, e vou somar com a peneira que eu estou analisando, que é de 2,4, né? Então, vai ser 2,3 mais 6,8, que vai dar esse valor de 9,1. E isso vai acontecer para as outras peneiras. Ó, eu estou analisando a peneira de 1,2. Eu vou somar as porcentagens de retida acumuladas das peneiras de cima, que no caso é isso daqui, né, 9,1, mais a peneira que eu estou analisando, né, 19,3, que vai dar esse valor de 28,4. Ok? E aí, sucessivamente. 28,4 mais 37,5, que vai dar esse valor. E aqui, ó, no fundo, pessoal, eu vou somar a porcentagem retida acumulada das peneiras de cima, que é isso daqui, com o fundo, esse valor tem que dar 100%. Beleza? Ó, agora que a gente tem as porcentagens retidas acumuladas, nós precisamos calcular a massa, ou melhor, o módulo de finura. Lembra que eu falei para vocês que o módulo de finura é a somatória das porcentagens retidas acumuladas das peneiras dividido por 100. Lembrando, pessoal, que no módulo de finura não leva em consideração a porcentagem retida acumulada do fundo, ok? Coloquem essa observação aí no caderninho de vocês. Módulo de finura não leva em consideração a porcentagem retida acumulada do fundo. Ó, então, vamos calcular esse módulo de finura aqui. Ó. Eu vou pegar a porcentagem retida acumulada de todas as peneiras e vou somar elas. 2,3 mais 9,1 mais 28,4 mais 65,9 mais 86,8 mais 95,3.
Esse valor eu vou dividir por 100, ok? Ó, 2,3 mais 9,1, tá, dividido por 100. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual que é a unidade de medida desse módulo de finura? Alguém tem ideia? Hein, pessoal? Esse 2,88. Qual que é a unidade de medida dele? Não, não é metro cúbico. Ninguém? Não, não é grama, pessoal. Notem aqui, ó, que a porcentagem retida acumulada, ela está em porcentagem, certo? Não tem como ser gramas aí. Então, pessoal, não, não é milímetro, não. Pessoal, esse valor, ele não tem unidade de medida, certo? Ele é um número puro, ou em decimal, né? Notem aqui, ó, que esses valores estão em porcentagem, correto? Porcentagem retida acumuladas estão em porcentagem. Uma porcentagem dividida por 100, o que esse valor ele se torna? Ele se torna decimal, né? Um número sem unidade de medida. Olha lá, por isso que simplesmente 2,88. Ok? Então, não tem unidade de medida. Agora, pessoal, a gente vai obter o diâmetro máximo característico. Lembra que o diâmetro máximo característico, ou dimensão máxima característica, ele sai de uma análise, né? E qual que era essa análise? Era essa daqui, ó. O diâmetro máximo característico, ou a dimensão máxima característica de um agregado, é a abertura de malha da peneira superior, a qual a porcentagem acumulada for igual ou imediatamente superior a 5%. Ok? Ó, o diâmetro máximo do agregado é a abertura de malha da peneira superior, a qual a porcentagem acumulada for igual ou imediatamente superior a 5%. Então, a gente vai olhar aqui, ó, qual desses valores é superior a 5%. É imediatamente superior a 5%. Viu, pessoal? Olhando aqui, qual desses valores é imediatamente superior a 5%? Dessas porcentagens retidas acumuladas aqui, qual desses valores? Exatamente, Beatriz. 9,1, né? 9,1 é o que está mais próximo de 5%. Então, é o que é imediatamente superior a 5%. Então, a análise que a gente vai fazer é a seguinte, pessoal. A gente vai pegar a abertura de malha da peneira que for a peneira superior, a peneira de cima, né? Desse valor que for imediatamente superior a 5%. Então, aqui olhando, ó, essa peneira aqui, na 2,4, eu tenho a porcentagem retida acumulada imediatamente superior a 5%. Só que o valor que eu vou adotar para a abertura de malha do DMC, né, do diâmetro máximo característico, vai ser a peneira de 4,8, ou seja, a peneira superior a essa análise, certo? Então, eu faço essa análise aqui e eu vou adotar sempre a abertura de malha da peneira superior, a peneira de cima. Ficou claro, pessoal? Então, aqui, ó, na minha análise, a peneira de 2,4 é a que tem a porcentagem retida acumulada imediatamente superior a 5%. Só que, para o DMC, eu vou adotar a abertura de malha da peneira de cima, ou a peneira superior. Ficou claro? Por isso que o meu diâmetro máximo característico, a dimensão máxima característica, é 4,8. Qual que é a unidade de medida? Milímetros, porque é a minha abertura de malha. Ou seja, a maior partícula que eu posso ter aí nesse agregado analisado, né, é a partícula de 4,8 milímetros.
Ficou claro, pessoal? Muito bem. Então, vamos em frente, pessoal. Para isso, antes da gente ir para o agregado graúdo, né? Vou só concluir aqui, e aí eu vou fazer um exemplo junto com vocês, para a gente finalizar essa parte do agregado miúdo. Então, a norma, pessoal, essa NBR 7211, ela mostra para a gente uma zona de utilização dos agregados, né? Para a gente conseguir visualizar. Não, não vai ser, Jennifer. Nem sempre vai ser a primeira peneira. Em alguns casos, vai ser as peneiras de baixo, viu? Nesse exemplo aí, deu a primeira peneira, mas nem sempre vai acontecer. Pessoal, ó, a norma, ela traz para a gente esses valores aí de referência com as zonas de utilização do meu material. Eu tenho tanto a zona utilizável como a zona ótima. E ele mostra para a gente o limite mínimo e máximo dessas zonas de utilização. Isso aqui é interessante porque eu posso plotar esses valores no meu gráfico e eu consigo visualizar se o meu material está se encaixando dentro dessa zona utilizável ou dentro dessa zona ótima. É o que a gente pode observar aqui, ó, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, a zona ótima com limite superior e inferior, que é o pintado de laranja, e eu tenho a zona utilizável, que é o que está pintado de verde aqui. Eu tenho a zona superior e a inferior, ok? E eu tenho em vermelho aqui a amostra estudada, né, o material analisado. Então, notem aqui, ó, que eu consigo observar aonde que esse meu material está se encaixando, né? Nesse caso aqui do exemplo, ó, é um material que ele está dentro da zona de utilização, mas ele não está completamente dentro do material da zona ótima. Ou seja, esse material é um material que pode ser utilizado na construção civil, mas ele não é um dos materiais mais indicados para utilização, né? Se eu tiver um material encaixado aqui, ó, dentro dessa zona ótima, é um material perfeito para utilização na construção civil. Porque ele vai apresentar justamente aquela curva contínua, né, pessoal? Ele vai apresentar todos os tamanhos de partícula, né? Beleza, pessoal? Bem como eu tenho aqui também a zona ótima e a zona utilizável separada pelos tamanhos do módulo de finura, né? Então, eu tenho aqui, ó, aqui 1,55 a 2,20, eu tenho a zona utilizável inferior, de 2,20 para 2,90 eu tenho a zona ótima, e de 2,90 a 3,50 eu tenho a zona utilizável superior. Sim, Gabriel, posso explicar novamente. Vamos entender aqui da onde que saiu essa curva granulométrica, né? Essa curva granulométrica, ela resultou a partir da plotagem dos valores de referência da norma, esses valores aqui, ó. Isso aqui é como se fossem as porcentagens retidas acumuladas que a norma traz para a gente, da zona ótima e da zona utilizável. Tanto o limite mínimo e o limite máximo, ok? Esses valores a gente plotou em um gráfico e resultou nesses valores aqui, nessas curvas, melhor dizendo. Eu tenho essa curva aqui de cima em verde, que representa a zona utilizável superior. E eu tenho essa curva com verde mais claro, que representa a zona utilizável inferior. Bem como eu tenho aqui em laranja, né, a zona ótima superior e a zona ótima inferior. E em vermelho, eu tenho uma curva do meu material analisado. Então, o meu material analisado, ele teve esse seguinte comportamento, ó, ele veio caindo, e chegou até aqui. Então, notem que ele não se encaixa completamente na zona ótima, mas ele está entre a zona inferior e superior da utilizável. Isso significa dizer que o meu material ele pode ser utilizado na construção civil,
só que ele não é o mais recomendável para ser utilizado na construção civil, porque ele não está encaixado perfeitamente dentro desses dois limites aqui, ó, da zona ótima, ok? Isso aqui é um parâmetro para a gente classificar o nosso material, para visualizar se ele é um material de boa qualidade, né? Ficou claro, Gabriel? Beleza. Bem como com os resultados lá do módulo de finura, pessoal, a gente pode analisar aqui, ó, onde que esse material ele se encaixa, né? Então, a norma, ela traz essa classificação para a gente, ó. Se o meu material, o meu módulo de finura dele for entre 1,55 e 2,20, ele é um material que está dentro da zona utilizável inferior. Se o meu material está de 2,20 a 2,90, ele está dentro da zona ótima. De 2,90 a 3,50, ele está dentro da zona utilizável superior. Então, esse exemplo aqui, né, o material estudado, ele está com módulo de finura de 2,88. Então, ele é considerado um material dentro da zona ótima, né? Próximo do limite superior da zona ótima. Ok, pessoal? Então, para finalizar isso, e a parte de granulometria do agregado miúdo, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Opa. Então, vamos lá, pessoal, todo mundo presta atenção aqui. Ok, pessoal, ó, então o exercício é o seguinte, ó. Após o ensaio de granulometria da areia de uma jazida de Cuiabá, foram obtidos os dados abaixo. Calcule as informações da célula em branco da planilha e encontre o diâmetro máximo da agregada e seu módulo de finura. Então, essa aqui, ó, pessoal, foi o ensaio que a gente fez. Lembrando, ó, que a gente tem primeira amostra e segunda amostra, que eu acho que eu não cheguei a mencionar para vocês. Mas o ensaio de granulometria, ele é feito duas determinações, ou seja, o ensaio ele é repetido, né? Então, a gente faz com a primeira amostra e repete ele com a segunda amostra. Por isso que a gente tem dois resultados aqui, ok? Então, eu tenho aqui o resultado do primeiro ensaio e o resultado do segundo ensaio. E nós precisamos calcular aí esses valores das células que estão em branco, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro passo, pessoal, ó, lembrando que no ensaio eu entrei com 1.000 gramas. Eu pesei 1.000 gramas de material, né? E coloquei lá na peneira, liguei o agitador mecânico, né? Depois que eu terminei o ensaio, eu preciso verificar qual que é a massa final do ensaio. Para fazer a massa final do ensaio, o que eu preciso fazer, pessoal? Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula. Hein, pessoal? Como que eu calculo a massa final do ensaio? Vamos lá, pessoal. Vocês têm que prestar mais atenção, pessoal. Ninguém está participando. Eu vou repensar seriamente essas aulas virtuais. Eu estou pensando em fazer essas aulas gravadas. Ah, muito bem, pessoal. Vamos participar, né? Vocês sabiam por que vocês não participam. Então, vai ser a soma da massa retida de cada uma das peneiras, né? Muito, muito bem, Luciana, Júlia e o Wender. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai somar a massa que ficou retida nessa peneira, mais essa peneira, mais essa peneira, mais essa peneira, mais essa. Pessoal, provavelmente vocês devem estar escutando um barulho aí, é que um vizinho está fazendo uma obra ali. Mais essa peneira de baixo, mais essa peneira e
mais o fundo, inclusive, viu, pessoal? Então, eu vou somar todas essas peneiras, bem como o fundo. Então, notem ali, ó, pessoal, que eu entrei com 1.000 gramas no primeiro ensaio, só que no final eu tenho massa final de 994,46 gramas. Significa, pessoal, que eu perdi ali, ó, 4 gramas e pouquinho, ou melhor, 5 gramas e pouquinho, durante o ensaio, né? É um material pulverulento que sai ali, né? Algum errinho do operador, né? Que deixou cair algumas partículas quando estava tirando da peneira, né? Então, isso é inerente ao ensaio, né? Isso, 5,54. Isso é inerente ao ensaio, né? Perder algumas gramas aí de material. Não pode ser muita, viu, pessoal? Porque senão você errou o ensaio, né? Pode ser só um pouquinho. Depois que eu procedi aí com a massa final do ensaio, obtive a massa final do ensaio, eu vou calcular a porcentagem retida de cada uma das peneiras. Então, vamos relembrar como é que eu faço a porcentagem retida das peneiras. Alguém lembra? Hein, pessoal? Como é que faz a porcentagem retida? Isso, muito bem. A massa retida, né, da peneira que eu estou analisando, dividido pela massa final do ensaio, e esse resultado vezes 100. Perfeito, meninos. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, então, a porcentagem retida, ou melhor, a massa retida na peneira que eu estou analisando, né, que é essa da peneira de número 9,5, peneira de abertura de malho 9,5 milímetros. Então, a massa que for retida nela vai ser 0, dividido, melhor dizendo, vamos colocar aqui entre parênteses, né? A massa retida na peneira aqui é 0, dividido pela massa final do ensaio, que é 994,46, e esse resultado eu vou multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. Deixa eu só arrumar aqui a minha planilha, que ela está com um probleminha aqui. Muito bem, agora vai dar certo, pessoal. Então, vamos lá. Vai ser a massa retida na peneira que eu estou analisando, que é a peneira de 9,5, né? Dividido pela massa final do ensaio, que é 994,46, vezes 100 para ficar em porcentagem. A mesma coisa eu vou fazer para as outras peneiras, né? Ó, para a peneira de baixo, a massa retida na peneira, dividido pela massa final do ensaio, vezes 100, para ficar em porcentagem. Ok? Ó, novamente. A massa retida na peneira, dividido pela massa final do ensaio, vezes 100, para ficar em porcentagem. Massa retida na peneira, dividido pela massa final do ensaio, vezes 100, para ficar em porcentagem. Pronto, pessoal, feito para todas. Então, nós temos aí
a porcentagem retida em cada uma das nossas peneiras. E agora, pessoal, como é que eu faço a porcentagem retida acumulada? Alguém tem ideia? Hein, pessoal? Como que eu faço a porcentagem retida acumulada? Isso, anteriores mais atual. Muito bem, Luciana. Perfeito, é isso mesmo. Então, aqui, no caso anterior dessa primeira peneira, a gente não tem, né? Então, vai ser exatamente ela, né? Então, eu vou transportar esse valor daqui para cá. Já na de baixo, eu vou pegar e vou somar a anterior mais a atual, né? Que é essa peneira aqui. De novo, ó, a anterior mais a atual. Anterior mais atual. Anterior mais atual. E, igual eu falei para vocês, né? Se o resultado estiver certo, o fundo tem que dar 100%. Se estiver fazendo à mão, né? Vai dar próximo de 100% por causa dos arredondamentos, viu, pessoal? Então, pode dar 99,80 e poucos, 90 e poucos, né? Ou 100, alguma coisinha, né? Então, vai depender de como você arredondou isso aqui, se você está fazendo manualmente, né? Então, feito para a primeira amostra, pessoal, nós precisamos repetir isso para a segunda amostra. Então, o primeiro passo, a gente vai somar, obter a massa final de ensaio, né? Então, eu vou somar todas essas porcentagens, todas essas massas retidas, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou somar todas as massas retidas para obter a massa final de ensaio, né? Notem ali que também a gente perdeu algumas gramas durante o ensaio, né? E agora a gente vai fazer a porcentagem retida em cada uma das peneiras. Então, vamos lá, ó. A massa retida na peneira que eu estou analisando, dividido pela massa final do ensaio, vezes 100, para ficar em porcentagem. A mesma coisa nas outras, né? Ó, a massa retida na peneira, dividido pela massa final do ensaio, vezes 100, para ficar em porcentagem. Porcentagem retida acumulada, pessoal. A atual, que é essa daqui, só tem ela, né? Vou jogar ela para lá. Atual mais anterior. Atual mais anterior. Feito, pessoal. Agora, pessoal, nós precisamos finalizar aí com a média das amostras, né? Porque a gente fez o primeiro e o segundo ensaio, né? Então, para ter o resultado final, para a gente conseguir depois fazer a curva granulométrica e obter o diâmetro máximo e o módulo de finura, nós precisamos tirar a média aritmética dos resultados aqui das porcentagens retidas acumuladas, tanto da primeira amostra com a segunda amostra. Ok? Então, basta eu fazer a média, né, desses dois valores, né? Então, eu vou somar esse valor com esse valor e dividir por 2. Média aritmética simples, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, a porcentagem retida acumulada média vai ser a porcentagem retida acumulada da amostra 1, a porcentagem retida acumulada da amostra 1, mais a porcentagem retida acumulada da amostra 2, dividido por 2, para ficar em média aritmética, né? Para ter média aritmética. Ó, de novo, a porcentagem retida acumulada da amostra 1, mais a porcentagem retida acumulada da amostra
2 dividido por 2. A mesma coisa embaixo, ó. Porcentagem retida acumulada da amostra 1 mais porcentagem retida acumulada da amostra 2 dividido por 2. E assim sucessivamente. Todo mundo entendeu a porcentagem retida acumulada média? Beleza, pessoal. Então, agora, pessoal, para finalizar, nós precisamos obter o diâmetro máximo e o módulo de finura. Eu quero que vocês calculem aí para mim o diâmetro máximo, ou melhor, obtenham o diâmetro máximo e calculem o módulo de finura. Ok? Vamos ver. Vou dar 3 minutinhos para ver se vocês conseguem fazer. Vamos lá. Façam aí. E aí, feito, pessoal? Alguém conseguiu? Ninguém? Tá. Então vamos fazer aqui, pessoal, junto. O diâmetro máximo, lembra que é aquela análise que a gente tinha que fazer? A gente tem que olhar aqui, ó, as porcentagens retidas acumuladas, médias, né? E analisar qual dessas peneiras aqui, onde a porcentagem retida acumulada média é imediatamente superior a 5%. Certo? Qual dessas daqui que é imediatamente superior a 5%? Olhando aqui, pessoal. 707, que equivale à peneira de 1,18, né, ou 1,2, arredondando, né? Lembra que eu falei para vocês que dessa análise a gente vai pegar a abertura de malha da peneira superior a essa análise, correto? Então, a peneira superior, qual que é? É a peneira de 2,34, certo? Então, esse vai ser o nosso diâmetro máximo, 2,34. 2,34 o quê? Milímetros, né? Que a abertura de malha está em milímetros. Ó, abertura de malha da peneira em milímetros. Pessoal, todo mundo entendeu? Ó, o diâmetro máximo?
Pessoal, vamos lá. Tá, beleza. Agora que nós temos o diâmetro máximo, nós temos que calcular o módulo de finura. O módulo de finura, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar todas as porcentagens retidas acumuladas médias das peneiras, excluso o fundo, né? Só o fundo que não vai entrar na conta aqui. Esse valor da somatória, a gente vai dividir por 100 para ficar em decimal, né? O resultado é 100 unidade de medida, né? Então, eu vou pegar e somar a primeira peneira, mais a segunda peneira, mais a terceira, e assim por diante, né? Peraí, que tem algum valor errado aqui, pessoal. Opa, peguei lugar errado aqui, ó. Peraí que tá errado esse negócio aqui, pessoal. Aí, agora sim. Tá errado, tava errado, viu, pessoal? Eu tinha pego de outro lugar aqui. Agora tá certo. Então, vamos fazer novamente a análise ali, né? Ó, o módulo, o diâmetro máximo, né, vai ser a peneira superior, onde a minha porcentagem retida acumulada, ela é igual, ou melhor, ela é imediatamente superior a 5%, né? Então, a peneira que tem a porcentagem retida acumulada média superior a 5% é de 1,18. Então, eu irei adotar a peneira de 2,34 como diâmetro máximo. Ou seja, nesse material aqui, a maior partícula que eu tenho é a partícula de 2,34. Certo? E o meu módulo de finura, eu vou pegar e vou somar todas as porcentagens retidas acumuladas das peneiras, as porcentagens retidas acumuladas aqui das peneiras. Porcentagens médias, né? Então, eu vou somar essa, mais essa peneira, mais essa, mais essa, mais essa. Só não vou pegar o fundo, né? Lembra que o fundo não entra nessa conta, viu, pessoal? Então, esse valor eu vou dividir por 100. Então, o meu módulo de finura é igual a 2,40. Então, esse é o resultado do meu módulo de finura e esse é meu diâmetro máximo. Perguntas? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, pessoal? Beleza. Então, nós finalizamos a aula por aqui. Não é para sair da sala ainda, viu, pessoal, que eu tenho que fazer chamada, viu? Se vocês saírem agora, eu vou dar falta. Então, um pouquinho aí para fazer a chamada. Professor, Oi? a aula que está sendo gravada, a gravação vai ser enviada para a tutora ou vai ser no Gmail? Eu vou colocar no canal do YouTube, aí a Lesliane passa depois para você. Lesliane, né? Ok, Passa depois para você. ok. Tá? Pessoal, deixa eu só fazer a chamada rapidão aqui. Tinha 12 alunos, teve um que saiu, vocês lembram quem que é? No meio do caminho ele saiu. Alguém lembra quem que era? Eu acho que era Stephanie, a Leislene Stephanie, a Tá, tutora. eu vou dar a presença para ela. Só um minutinho. Beatriz. Tá aí. Gabriel. Gabriel. Gustavo.
Jeffter. Luciana. Professor, Oi. a Júlia Beatriz está dizendo que, mandando mensagem para mim, dizendo que a internet dela está falhando na videoaula. Quem? A Júlia Beatriz. Tá, Júlia Beatriz. Ok. Roger. Quem que vocês falaram que saiu? Leisliane Stephanie. Pois é, a tutora, essa internet da tutora tá difícil, hein? E a Júlia Beatriz acabou de sair porque a internet dela não tá muito boa. Uhum. Beleza. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, parece que postaram alguma coisa. Acho que a Letícia Henrique também tinha entrado. Mas se não ficaram muito tempo, não adianta, né, pessoal? Tem que tentar manter o máximo, ficar na aula, né, pessoal? Eu vou dar uma pensada aqui em casa se eu vou continuar essas aulas dessa forma, viu, pessoal? Porque não está rendendo, não está tendo muita participação, pouco aluno. Então, eu vou ver conforme for, eu vou gravar essas aulas e vou mandar para vocês. A Beatriz está dizendo no chat que a Letícia e o Henrique também estavam na aula. Tá. Então tá, pessoal, é isso. Depois eu vou postar a atividade para vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Tchau, tchau.